Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. A paz do Senhor esteja com todos, amém? Você já estendeu a mão e profetizou a bênção sobre a vida do teu irmão? Dá a paz do Senhor aí de longe. A paz do Senhor para você que está acompanhando essa live. E eu trouxe, amados, a mensagem de Deus para as nossas vidas. E eu creio que Deus, Ele vai nos abençoar muito. Dá um glória a Deus aí bem alto aí. Você estava falando assim, quando eu estiver na casa de Deus, vou dar um glória a Deus que vai arrancar até o teto. Dá um glória a Deus aí bem alto. Amém. Então pegue a palavra de Deus agora. Daqui a pouquinho nós vamos fazer uma oração pela família. E eu creio que Deus, Ele vai nos abençoar muito nessa noite, amados. E eu ia ministrar uma mensagem agora à noite, mas eu vou deixar para ministrá-la depois. Porque eu vou ministrar a mesma mensagem que no monte pela manhã eu ministrei para os irmãos, que foi uma mensagem muito impactante, aonde Deus, nesse processo de consertar a igreja, de consertar o seu povo, é necessário que essa palavra ela seja ministrada ao coração do povo. Então vamos comigo em João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 44. Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 44. Jesus, ele vai falar acerca de um assunto que faz com que seja um divisor de águas na vida do servo de Deus. O que Jesus ele vai dizer aqui pode mudar a maneira que a pessoa é vista pelo Pai que está no céu. E em João capítulo de número 8, versículo de número 44, quem encontrou diga glória a Deus. A palavra do Senhor, ela diz o seguinte, preste atenção, diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, porque vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz, vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Forte o que Jesus está dizendo, né? E ele está dizendo isso para pessoas que garantiriam que são filhos de Deus. Deixa eu perguntar, quem é filho de Deus aqui? Levanta a mão. Você garante isso? Mas vamos ver o que a palavra ela vai dizer? Como que a palavra ela faz essa triagem? Porque Jesus ele está dizendo aqui no versículo de número 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar, não é o desejo do pai que está no céu, mas vocês querem realizar o desejo do diabo. Você crê que Deus vai falar contigo? Olha, que você precisa ter uma estrutura de servo de Deus agora, para que ele venha falar com você. Põe a mão na altura do teu coração. Pai querido e Deus amado, meu Deus, assim como nós temos ministrado, Pai, ninguém pode subir no teu altar e falar do teu nome se o Senhor não estiver com ele. Se o teu espírito não capacitar, meu Pai, a pessoa ir lá falar palavras de si mesmo,
E eu não quero que isso aconteça jamais aqui em cima deste altar. Por isso, meu Deus, venha o Senhor e ministre em cada coração, em cada vida aqui presente. Que o Senhor, meu Deus, tenha liberdade de vasculhar a nossa vida, de vasculhar o nosso presente, de vasculhar e apontar os nossos erros, Pai. E juntamente com os nossos erros, o Senhor venha nos apontar o caminho reto, o caminho digno do Senhor. Por isso, meu Deus, nós aqui e as pessoas em casa também, nós damos liberdade para que o Senhor, nessa noite, venha falar conosco da maneira que o Senhor quer falar. Que o Senhor ministre no nosso coração da maneira que precisa ser ministrado. Meu Deus, em nome de Jesus, que nesse sermão a exortação venha, o apontar do caminho reto venha, mas que também, meu Deus, nesse momento, venha a tua graça sobre nós. No nome de Jesus, ó Pai, é o que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aplauda o nome do Senhor aí dentro da tua casa também. Glorifique a Deus. Aleluia. E por favor, igreja, preste bastante atenção. Porque o que Deus ele vai falar aqui é muito sério, amados. Então, se assentem, não conversem de preferência, tá? E preste bastante atenção. Todo mundo tem defeitos. Todo mundo. Deus, ele pode olhar quantas vezes for para a face da terra, que ele vai encontrar em cada ser humano um tipo de defeito, uma fraqueza, uma limitação. Todo mundo, Deus pode avaliar a pessoa de cima até embaixo, que ele sempre vai encontrar alguma coisa que ele não quer. E Deus, ele é o único que é perfeito, amado. O único ser perfeito em toda a face da humanidade, de toda a terra, de tudo quanto há, o único que é perfeito é somente Deus. E é a própria palavra do Senhor quem vai nos dizer isso, quem vai apontar essa perfeição de Deus. Inclusive, eu quero ler com você o que está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5. Quero que você vá abrindo a palavra e vá entendendo o que Deus ele quer falar com você, mostrar para você. Diz aqui em Mateus 5, no versículo de número 48, o próprio Senhor Jesus, ele vai fazer essa alegação. Diz aqui Mateus 5, versículo de número 48, quem encontrou, diga graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai celestial de vocês. Ou seja, vão procurando imitar a perfeição do único que é perfeito. Sejam perfeitos como Ele é. Nós não somos ainda, mas Ele é perfeito. Então procurem imitá-lo. E a palavra do Senhor, ela vai mostrar que a nossa vontade, por mais humilde e bem intencionada que seja, ela sempre vai puxar para o nosso lado, para a nossa vontade, para a satisfação do nosso próprio eu. Mas a única vontade que é perfeita, segundo a palavra de Deus, é a do próprio Deus. E eu quero mostrar, embora você já conhece esse versículo, que está em Romanos, capítulo de número 12, vamos acompanhando a leitura, para que nós venhamos entender o que Deus vai falar. Romanos 12, o apóstolo Paulo ele está tendo muito trabalho na igreja de Roma,
por causa que é uma igreja idólatra. Eu ia falar hoje sobre isso, mas eu vou ministrar ao longo da semana. E em Romanos capítulo 12, no versículo 2, diz a palavra do Senhor, como que Deus, a vontade dele é perfeita. Olha o que diz, Romanos 12, versículo 2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade dele é perfeita. Às vezes a gente tem um monte de planos, né? Um monte de projetos, um monte de desejos dentro do nosso coração, e vai Deus e muda tudo. Igual dizia pela manhã para os irmãos, que às vezes a gente tem tantos desejos, tantos sonhos e planos, às vezes a gente tem vontade de viajar, de ir para longe, de estar descansando, ou de estar fazendo alguma coisa, e de repente Deus ele coloca você junto dele. Na hora você não entende, mas hoje, para a honra e glória do Senhor, você está com a boca preparada sempre para glorificar e agradecer pela vontade daquele que é perfeito, em nome de Jesus. A vontade dele é perfeita. Amém? E essa vontade do Pai, porque o Pai é assim, às vezes você quer ir para um lado, ele te puxa para o outro. Às vezes você quer fazer algo, ele fala, não, você não vai fazer isso, você vai fazer isso aqui. Às vezes você fala, pastor, eu queria ser um médico, um advogado, eu queria mexer com tal coisa, mas Deus ele vai te colocando aonde ele quer, porque a vontade dele é perfeita, e essa vontade aponta para um caminho perfeito. Vamos comigo no Salmo de número 18. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Salmo de número 18, versículo de número 30. Olha o que diz a palavra do nosso Deus, o salmista. Ele está falando o seguinte, Salmo de número 18, que é um salmo de Davi também. Ele vai dizer assim: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Olha o caminho do Senhor, como que é perfeito, a vontade dele é perfeita e ele é perfeito. Diga, Deus é perfeito. E embora nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, a perfeição só está no Senhor. E Deus, ele sabe das nossas limitações, ele sabe dos nossos erros, dos nossos defeitos. Mas, amados, uma das coisas que Deus, ele odeia, entre tantas que o ser humano pratica, ele sabe das nossas falhas, mas ele tem uma coisa que ele odeia tanto, que é uma pessoa, que é a pessoa que profere mentira, que é a pessoa que é mentirosa, a pessoa que dá um testemunho falso, a pessoa que, por exemplo, ela vive de uma aparência que na verdade não é dela. A palavra do Senhor demonstra que Deus ele odeia tanto falso testemunho, pessoas que vivem um testemunho falso, ou seja, vive uma coisa, fala que é uma coisa e na verdade não é, que profere coisas enganosas. Deus, ele odeia tanto isso, que Jesus, lá onde nós iniciamos a leitura, ele vai dizer que quem faz isso não é filho de Deus, é o filho do diabo, que quer fazer a vontade não de Deus, mas quer fazer a vontade de Satanás. E meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda isso, porque nós vamos pegar um pouco mais pesado, porque Deus, ele não gosta de pessoas que ficam proferindo notícias falsas, ou são pessoas falsas.
Porque Deus, Ele sabe como cada um de nós somos. Ele conhece a mim, Ele conhece cada um de nós. E as pessoas, às vezes, vão ter até admiração pela nossa vida. Mas, meu irmão, minha irmã, o que Deus está vendo nas nossas vidas? Hoje, a pessoa que é mentirosa, tem um termo cibernético, né? Que eles falam que as pessoas que espalham fake news, notícias falsas. E algumas pessoas na Bíblia, elas, embora eram grandes homens perante Deus, essas pessoas, elas tiveram a sua vida manchada, o seu testemunho de vida manchado por causa da mentira. Eu quero que você veja comigo, por exemplo, a vida, o exemplo do pai da fé, que é Abraão. Vamos comigo aqui em Gênesis capítulo de número 20. Gênesis capítulo de número 20. A palavra do Senhor, e você mesmo, quando cita o nome de Abraão, você lembra da fé na hora. Porque você vai se lembrar no dia que Abraão, ele começou a caminhar com Deus, ouvindo apenas uma voz, amados. Você vai se lembrar de Abraão no alto do Monte Moriá, com o seu filho ali, apresentando ele para Deus e dando um exemplo de fé. Mas, ainda que a pessoa tenha uma grande fé, a história dela ela pode ser manchada por causa de deslizes. Diz aqui em Gênesis capítulo de número 20, no versículo de número 1, olha o que o pai da fé ele vai fazer num período que houve uma fome muito grande sobre a terra. Diz aqui o seguinte: Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Mas ela não era. Embora era meia irmã dele, mas meia verdade perante Deus é mentira. E ele, com medo da morte, ele vai dizer, olha, nós vamos entrar nessa cidade e para que os homens não me matem e peguem você à força, você vai fazer o seguinte: diga que é minha irmã e eu também vou falar que você é minha irmã. Olha a mentira na vida de um grande homem de Deus. Olha o que essa mentira ela vai causar, amados. Diz aqui no versículo de número 2. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá, a mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Mas foi ele que me disse: ela é minha irmã. E ela também não disse: ele é meu irmão. O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Olha o que Deus está falando com aquele homem. Ó, eu vou destruir você, porque a mulher que você está é uma mulher casada. Você não pode fazer isso. E esse rei, sem saber de nada, ele vai falar com Deus: Senhor, mas ela que falou, ele me disse abertamente que eles não tinham nada, que eles eram irmãos. Olha o que a mentira ela provoca, mas quase que Deus destrói uma nação inteira. Se a mentira ela é capaz de destruir uma nação inteira, o que ela não tem feito com famílias, com casamentos, com relacionamentos? Como que a mentira ela é destruidora? E olha que Abraão é um grande homem de Deus. É um homem que ouviu a voz de Deus, caminhou, deixou tudo para trás, mas a mentira coloca Abraão em uma outra condição. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas se perguntam assim: por que Deus, no dia que Satanás ele se apresentou, ele não disse assim: viste o meu servo Abraão?
Por que ele fala, no momento que Satanás ele fala que está rodeando a terra, por que Deus, lá no livro de Jó, ele não fala assim, viste o meu servo Jó? Por que ele não fala Abraão? Porque senão, Abraão, ele ia ser colocado em xeque pelo próprio diabo. Ele fala, vi Abraão se mentindo, eu estou quase adotando ele para ser filho do diabo, por causa da mentira. E olha só o que vai acontecer mais, amados. Vamos ver aqui o desenrolar dessa situação. Esse rei está perguntando para Deus, o que eu fiz foi de coração puro. Diz versículo 6, então Deus lhe respondeu no sonho, sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. Às vezes a pessoa ela conta uma mentirinha e acha que está dando certo. Mas é misericórdia de Deus, amado. É misericórdia, Deus ele não aprova. Ah, não deu certo inventar essa história. É misericórdia de Deus. Deus que não permitiu que ele tocasse naquela mulher. E diz mais aqui, ó, versículo 7. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor, para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Uma mentira pode destruir uma nação inteira. Imagina só, Abraão, grande homem de Deus, mas está aqui, ó, manchou. A mentira manchou um testemunho perfeito. Manchou uma condição perfeita. E na sua vida, meu irmão, eu quero que você reflita nisso. Eu quero que você pense como que a mentira ela está atrapalhando a sua vida. Ela está atrapalhando a tua caminhada, a comunhão. Como que a mentira ela está impedindo a bênção de Deus, porque você se ama a mentira. Você não pode dizer que ama a Deus, porque Deus, através do seu Filho, Jesus, ele está dizendo que ela é filha do diabo. A pessoa que vive desse jeito é filho do diabo, porque não quer fazer a vontade do Pai. E não foi somente ali o Abraão, não, amado, que foi um grande homem de Deus, o pai da fé. Mas semana passada, na sexta-feira, eu contava um pouco da história de Davi, como que Davi, ele num tempo ocioso, num tempo em que todo mundo estava batalhando, Davi, ele fica em casa. Ele fica em casa. Se fosse nos dias de hoje, as pessoas mandando ficar em casa, Davi ia adorar. Mas ele, no tempo que todo mundo estava batalhando, os reis da terra batalhavam, Davi estava dentro de casa, e diz a palavra do Senhor que por causa daquele tempo ocioso, ele vai mandar ver uma mulher de um dos seus generais, amados, que está batalhando ali na linha de frente de uma batalha, disposto a morrer pelo rei, e o rei cobiçando a mulher dele. E foi lá, mandou chamar a mulher, possuiu ela, e diz a palavra do Senhor, eu quero que você vá comigo aqui, lá no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 11, eu vou ler com você o que está escrito, porque a palavra do Senhor diz aqui no versículo de número 6 em diante, mas eu quero mostrar para você algumas coisas, que aquela mulher, a Batseba, ela vai, Davi vai possuí-la e ela vai engravidar. E às vezes a pessoa ela não entende como que isso aconteceu, porque diz aqui no versículo de número 4 que ele vai se deitar com ela. No versículo 5 diz assim, a mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Mas como que isso aconteceu tão rápido, né? Tão rápido. Parece que foi instantâneo. Mas, amados, você precisa entender que tem batalhas que não duram um dia. Elas duram meses. Duram anos. Igual, por exemplo,
Você não está batalhando para a tua família vir para a presença do Senhor há quanto tempo? Ô pastor, tem 5 anos a jejum e oração, tem 10 anos aí colocando o nome do meu esposo no altar, pedindo a Deus a mudança dele. Tem batalha que dura a vida inteira. E essa batalha no qual ali o marido de Batseba está, é uma batalha que vai durar ainda muito tempo. No entanto, diz aqui que Davi, ele vai começar a perder a essência do Senhor. E diz aqui que ele vai começar a tramar algumas mentiras. A mulher ficou grávida e Davi ele falou, opa, eu não posso, me comprometer. Diz aqui no versículo de número 6. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe, e Joabe era o primo dele, que era um dos seus generais. Envie-me Urias, o hitita, e Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E lhe disse, vá descansar um pouco em sua casa. Olha, mandando ele para casa. Vai para casa, Urias. E Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Olha o que está acontecendo. Davi, ele manda chamar Urias, e Urias, ele chega ali, fala, pois não, meu rei? Ele falou, Urias, como é que está Joabe lá? Como é que está a batalha? A batalha nós estamos vencendo. E na força do nosso Deus nós vamos vencer. E ele falou, olha, mas eu quero que você faça o seguinte hoje. Vai para casa descansar. Vai para casa. Imagina só. O homem está ali há vários meses no meio de um bocado de homem. Chega em casa, a mulher está ali bonita. Davi, ele pensa aí, é bom que ele vai e se deita com ela e a culpa sai das minhas mãos. Olha que peçonhento é Davi, né? Que peçonhento, que cobra, ele está maquinando tudo. Mas Urias, ele faz que vai para casa e aí ele vai entrar dentro do palácio mesmo, no cantinho, aonde ficavam os soldados, aonde o exército do rei ficava. E ele vai deitar ali numa esteira no chão mesmo, ele não foi para casa. E aí Davi, quando viu Urias saindo, ele fala, agora vocês levam esse presente lá para ele. Deve que tinha tâmaras, pão, deve que tinha carne. Ele deve ter falado assim, até assim, pega aquele vinho que fermentou e põe no meio para ele beber, tá? Só que quando os homens chegam lá na porta da casa de Urias, ele não está lá. Chama Urias, para mim um presente do rei. Não, Urias não chegou aqui ainda. E aí eles vão procurar, Urias está deitado, aonde os soldados estariam deitados se estivesse ali. Ele vai ficar no mesmo lugar e diz aqui a palavra do Senhor, olha que lição de moral que Urias ele vai dar em Davi. Diz aqui no versículo de número 8. Ele disse, vá descansar um pouco em casa, Urias. Vai descansar um pouco em casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou, depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu, a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados, reis, estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Olha como que Urias, ele dá um bom exemplo para todos nós, né? Se fosse hoje, nos dias de hoje, o que está acontecendo aqui, amado? Urias, ele está dizendo, eu não posso ir para minha casa, ficar descansando, enquanto a presença de Deus está dormindo no relento.
tem soldados batalhando. E meu irmão, se todos tivessem, todos os cristãos de todas as igrejas tivessem o mesmo pensamento que Urias, de não ir descansar nesse período, não existia pandemia. Não existia. Porque ele está dizendo, eu não posso descansar enquanto tem pessoas batalhando. Meu irmão, nós que somos o povo de Deus, nós não podemos descansar nesse momento. Nós temos que colocar a nossa fé em ação, a nossa oração em prática, porque eu tenho certeza que se o exército de Deus na terra se levantar, esse mal ele vai cair de uma vez por todas e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia! Mas o problema é que muitas pessoas, quando falam vai descansar, a pessoa ela descansa mesmo, não ora, não jejua, não batalha, não busca, não faz nada. Mas Urias, ele é um servo de Deus. E aí Davi, ele vê que não colou. Então o que ele vai fazer? Ele vai se empenhar ainda mais. Versículo de número 12. Então Davi lhe disse, fique aqui mais um dia. Amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. Olha só, Davi, ele fala com Urias, ô Urias, então faz o seguinte, deita aqui, fica aqui mais um dia, tá? Descansa aqui mesmo. E começou a maquinar. Quando Urias se levantou para ir embora, ele falou, não, peraí que hoje você vai beber com o rei. Eu imagino, igual aquele monte de mané, né? Tem um monte de gente que vai beber, tem gente embriagando, fazendo só isso aqui, ó. Enquanto os outros estavam vira, né? Quase caindo no chão. Ele se embriagou. E na ótica de Davi, o que ele pensa? Urias agora está bêbado e ele vai chegar em casa e vai falar com a mulher dele. Ô mulher, cheguei. Porque é assim que acontece, né? Tá cheio de homem bebendo, enchendo a cara na rua e quer chegar em casa e ainda fazer amor ainda. E quer que a esposa esteja lá. Ô meu bem, que bom que você chegou fedendo a álcool, né? Gostoso. Ele pensou que ia ser assim, mas Urias não é assim, amado. Urias, ele em vez de ir para casa, ele falou, opa, eu não posso ficar descansando na minha cama enquanto os soldados estão na batalha. Mas Davi, ele está tramando tudo. Mas que miserável é Davi, né? Que miserável, ele está tramando. E aí ele decide matar Urias. Ele falou, tem que me livrar dele. Sabe por quê? Porque a mentira, ela não morre. A mentira, ela vai se mantendo e a pessoa vai se complicando. Por que Deus, quando Satanás, ele fala que estava rodeando a terra, ele não fala, viste o meu servo Davi? Ele fala, eu adotei ele. É meu filho agora. Ele é filho do diabo, porque trama contra a vida das pessoas. É um mentiroso. Está aqui, ó, manchado. Enfrentou gigante, enfrentou urso, leão, milhares de filisteus, mas a mancha está aí. Está manchado. E quando, amados, a pessoa ela tem essa mancha na sua vida, ela simplesmente, o testemunho dela passa a ser comprometido. E eu quero que você perceba isso. Está vendo? Grandes homens de Deus, que foram grandes mesmos, eles estão com o testemunho comprometido, que fizeram grandes coisas. Mas e você, que está aqui? Defeito, Deus sabe que você tem. Mas Ele quer saber qual que é a mancha. Quero que você reflita.
Porque está aqui, está escrito, amados. E lá no céu tem um livro das obras que tudo que é feito é escrito lá. Está escrito. E muitas mentiras, a Bíblia ela fala que foram contadas, mas tem uma mentira que os religiosos, que garantiam que eram servos de Deus e filhos de Deus, eles vão contar aqui em Mateus 28, que é a maior mentira do mundo, a maior mentira já contada. Mateus capítulo de número 28, diz a palavra do Senhor, o evangelho, que Jesus ele veio, anunciou boas novas, ele vai anunciar aos cativos, ele vai trazer a mensagem do céu, o novo tempo, ele morre pelo povo, e diz que no dia que ele morreu, numa noite, numa sexta-feira, por volta de 3 horas da tarde, Jesus ele rende o seu espírito, 3 horas da tarde, e teve aquela correria, né? Porque se eles deixam, se Jesus ele morre 5h59 da tarde e desce 6 horas, eles iam sair do Monte Calvário, todo mundo ia para casa guardar o sábado. Eles iam poder tirar o corpo de Jesus só no sábado, 6 horas da tarde, que aí já ia começar o domingo. Mas aí veio José de Arimateia, veio Nicodemos, pediram Pilatos o corpo, Pilatos liberou, aí eles vão para o sepulcro novo de José de Arimateia, colocam Jesus ali em cima, e vem com ali mirra, eles vêm com bálsamo, colocam no corpo de Jesus, vêm com lenço em cima, embalsamam direitinho o corpo de Jesus, e colocaram a pedra ali na porta em 3 horas. Imagina só a correria. Mas, enquanto eles estão preparando para sepultar o corpo de Jesus, lá entre eles, no Sinédrio, ou na casa de Caifás ou Anás, eles começaram a tramar. Eles começaram a dizer assim, olha, ele disse que ia morrer, e ao 3º dia ele ia ressuscitar. Então vamos fazer o seguinte, vamos mandar soldados para ficarem ali na porta do sepulcro, mas façam o seguinte, lacrem aquela pedra. Aí eles vieram ali com uma espécie de um cimento, uma argamassa, e colaram a pedra do sepulcro com medo do defunto sair, com medo dele sair. E ali os soldados ficaram ali sentados na porta. E diz aqui a palavra do Senhor, em Mateus 28, versículo 1, diz assim, depois do sábado, tendo começado o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que o sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e chegando ao sepulcro rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. E ficar como morto é você deitar, até endurece o corpo, mas o olho está aberto e o outro está fechado. Eles não estão mortos, eles estão como mortos, vendo tudo o que está acontecendo. Eles viram ali na hora que o anjo ele pega e vira para Maria Madalena e fala para os discípulos dele que ele ressuscitou. Avisa para eles se alegrarem, porque ele está vivo. Mas esses homens, enquanto Maria Madalena ela foi para um lado, eles se levantam. Você viu isso que aconteceu aqui? Viu? Vamos correr, vamos contar para Caifás. Aí eles vão correndo lá contar para Caifás. Diz aqui no versículo de número 11. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiam-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. E eles contaram desse jeito. Olha, nós estávamos ali na porta do templo, a pedra estava lacrada, mas de repente
Veio um grande terremoto sobre a terra, um terremoto que nunca nós vimos antes. E de repente veio do céu um ser com um aspecto semelhante a um relâmpago, com a veste resplandecente que até ofuscava os nossos olhos. E aquela pedra que estava ali foi lançada longe e nós vimos o ser celestial sentado sobre aquela pedra. E ele mandou avisar para os discípulos dele que aquele que estava morto, ele ressuscitou. Eles contaram direitinho, tintim por tintim, a verdade. Mas quando eles contaram a verdade, diz aqui o seguinte, versículo de número 12. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estavam dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Olha como a mentira ela não morre, ela é atemporal. Olha como a mentira ela não dissolve. Depois de anos e anos e anos, tem judeu que até hoje acredita que Jesus morreu, mas não acredita que ele ressuscitou. Tem pessoas que acreditam que ele morreu, foi um grande homem, um grande profeta, mas que ele ressuscitou, eles não acreditam por causa da mentira. Mas reflita, meu irmão, a oportunidade que esses homens perderam. A oportunidade. Imagina, esses soldados, eles poderiam ser os anunciadores da ressurreição de Cristo. Eles poderiam ser reconhecidos por toda a terra, durante todo o tempo, como aqueles homens que viram Cristo ressuscitar. Mas a mentira mancha, ela muda o caminho da pessoa. Eles se venderam por dinheiro. Eles não contaram a verdade e se venderam por dinheiro. Igual hoje, muitas pessoas não querem pregar mais a verdade por causa de dinheiro. Se venderam. Hoje tem que ter estratégia para ganhar dinheiro, para a igreja dar dinheiro. Não é para converter. Tem tanta gente perdendo a oportunidade de ter o testemunho de anunciador da ressurreição de Cristo. Porque eu estou aqui para dizer para você que ele ressuscitou. Você foi levantado como servo de Deus para dizer que ele está vivo pelo século dos séculos. Mas eles se venderam por dinheiro. E tem tanta gente se vendendo caráter por amizades falsas. Se vendendo por interesses. Quantas pessoas, elas não vivem contando mentira, perderam essa oportunidade, amados. Às vezes a pessoa, ela se vende por causa do desânimo. Ah, não, eu sinceramente estou muito desanimado. Às vezes eu não entendo. Eu sinceramente eu não consigo entender como que o desânimo ele entra na vida da pessoa se ela confiar em Deus. É isso tudo que Jesus ele disse. Eu dizia hoje para minha esposa, falava com ela, com a pastora, olha, Jesus ele disse, amado, que aquele que quer ganhar a sua vida, vai perder essa vida. E aquele que perder essa vida, vai encontrar a vida que ele prometeu. Vai ter momentos que a pessoa, ela vai querer ser alegre, estar feliz, mas Jesus ele disse, agora vocês vão estar tristes. Você não estava triste?
em ficar dentro de casa. Ô pastor, sem estar na casa de Deus para mim não dá, não é a mesma coisa. Igual você que está acompanhando aí pelo Facebook, talvez você está dizendo, poxa, ficar em casa não é a mesma coisa. Mas, às vezes a pessoa ela tem que entender que a nossa vida tem que ficar para trás. Ele disse, vocês agora vão estar tristes, mas em breve a sua tristeza será convertida em alegria, e a vossa alegria ninguém vai tirar. Vai ser eterna, porque você vai perder essa vida passageira, você vai perder essa alegria falsa que é passageira, essa paz falsa que é passageira, porque eu tenho alegria perpétua preparada para você. Aleluia! Aleluia, glória a Deus! Então, esses homens, eles estão se vendendo por dinheiro, estão deixando de ser anunciadores das grandezas de Deus por qualquer tipo de coisa, amados. E aí, eu quero que você entenda, Jesus, ele vai ser verdadeiro até a morte. Ele, somente ele. Pastor, eu já estou manchado demais. Eu não me manchei não, eu já estou manchado até aqui, ó. Até aqui. Porque a dificuldade e provação vem. Lá em Isaías 43, a palavra do Senhor ela diz que quando você passar pelas águas, elas não te afogarão. Mas imagine que a água vai ficar até aqui, ó. Você vai andar com ela até aqui, ó. Quando você entrar num rio, ele não vai te submergir, mas eu sei que vai te sufocar. Você vai passar pelo fogo, não vai te queimar, mas o estralo do fogo vai vir no seu ouvido. É a vida, mano, que a gente perde e ganha uma nova vida com Deus. Pastor, mas eu estou muito manchado, porque se Abraão ele se manchou, eu não sou Abraão. Eu não sou Davi, eu estou manchado demais. Muita coisa errada. Somente Jesus, ele pode limpar uma vida manchada. Porque Jesus, ele é totalmente diferente de nós, amados. Jesus, no dia que eles foram prender ele, estava ele e os discípulos dele. Eles perguntam, quem é Jesus? Ele podia falar, ó, eu vejo ele descendo, correndo essa ribanceira aqui, ó. Vai atrás aqui dele. Corre atrás dele. Ele saiu correndo aqui, ó, veste igual a gente, ó, mas foi embora. Quem é Jesus? Não, ele é aquele ali, ó. É ele. Foi ele quem fez tudo isso. Podia ter colocado a culpa em alguém, mas na hora que perguntaram quem é Jesus, e o povo ali, ó, com porrete na mão para prendê-lo, com varapaus, com açoites, com correntes, com cadeias, tudo perguntando quem é Jesus. Ele fala, eu sou Jesus, pode me prender, mas deixa esses livres. Ele mesmo se entrega, fiel e verdadeiro até a morte. E aí a pessoa está contando mentira para ter amigos, contando mentiras para arrumar relacionamentos. E quer ser chamada filho de Deus? Não, Jesus ele falou, vocês são filhos do diabo, porque vocês querem agradar o seu pai. Vocês não querem agradar a Deus, porque para agradar a Deus tem que ser fiel até a morte, que ele vai te dar a coroa da vida. Então, o único que pode limpar as minhas falhas, porque todos nós somos falhos, amado. Nós começamos essa mensagem dizendo que defeito todo mundo tem. Eu tenho, você tem, nós temos. Mas ele não. Ele é o único que pode transformar a vida das pessoas. A Bíblia diz que Deus ele sonda os rins e o coração. E os rins é onde fica a impureza, né? Do nosso corpo, é o filtro do nosso corpo, né? Aonde fica a impureza. Será que Deus, quando ele sonda
os rins da tua alma, do teu espírito, o que fica ali no filtro, hein? O que ele vai encontrar? O problema é que vocês estão de máscara que não dá nem para ver a cara suas. Mas o que ele vai encontrar? Quando ele tira aquela, já viu o filtro de um ar-condicionado, de uma ventoinha que tira aquele, aí você bate aquilo assim, tá aquele monte de pó. E quando ele sonda a tua alma, será que ele vai encontrar mentira? Será que ele vai encontrar maldade? Será que ele vai encontrar rancor, ressentimentos? O que ele vai encontrar? Porque ele sonda, ele sabe que todo mundo tem defeito, mas ele quer ouvir você falar aquilo que ele já sabe. Ele diz para a pessoa confessar a ele os seus pecados. Ele quer ouvir o que ele já sabe, porque se a pessoa falar aquilo que ele já sabe dela, a pessoa está sendo verdadeira com ela mesma. Ela está sendo verdadeira com ele. Quando a pessoa ela fala, Senhor, tudo podre aqui dentro. Tem muita coisa ruim dentro de mim. O Senhor já sabe, mas Ele vai ver você sendo verdadeiro. E Ele, o autor e o consumador da fé, aquele que nunca mentiu, que foi fiel até a morte, Ele vai te limpando. Ele vai te lavando. Ele pega aquele filtro, Ele bate, sai o pó inteiro, Ele te lava de dentro para fora. Mas você precisa, hoje, colocar diante de Deus. Somente Jesus ele pode limpar você de culpas do passado, de palavras que você disse que você se arrepende amargamente. O coração ele sonda porque é o depósito do corpo. Quando o coração está cheio, a boca começa a falar. Ela vai falando daquilo que o coração está cheio. Então ele sonda tanto o que está no depósito, quanto o que está impuro dentro do ser humano. E nada passa despercebido de Deus. Pastor, eu sou homem de Deus. Eu também acho que você é, mas e ele? Ele está dizendo o que você é filho de quem hoje? Dele? Ou se quando ele pega a redinha aí, ó, o filtro da impureza, ele fala, não, esse aqui não é meu filho, não. Meu filho é verdadeiro, poxa. Meu filho? Não, meu filho não é desse jeito, não. Meu filho não vive de aparência, não. O meu filho, não, meu filho, ele se apresenta. Mesmo diante da dor. Ele não se esconde, não. O meu filho, não, esse aqui não é meu filho, não. Porque esse aqui, ele na frente, na igreja é uma coisa, em casa é outra. Na frente dos outros é uma coisa, em casa é outra. Na frente das pessoas, mas na roda dos escarnecedores, ele é outra pessoa totalmente diferente. Esse aqui não é meu filho, não, ele ama o pecado. Ele ama a mentira, ele ama o vício, ele ama a pornografia, não. Ele só tem aparência. Mas ele vai além, a sondagem dele é minuciosa. Não, meu filho não vê esse tipo de programa, não. É filho do diabo quem faz isso, segundo Jesus. Vamos reler lá o primeiro versículo, para a gente encerrar. João 8, versículo de número 44. Jesus está falando com fariseus, pessoas que nas épocas antigas até pano de saco usavam. Manchava, enchia a cara de cinza e saía na rua. Diz aqui a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo 44, diz a palavra do Senhor o seguinte, olha o que Jesus está dizendo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele é homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente,
fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Qual de vós pode me acusar de algum pecado? Ninguém. Se estou falando a verdade, porque vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Essa palavra, se ela está dentro do teu coração ardendo, é porque você pertence ao Pai. Mas se você já está, não, eu não tenho nada disso não. Eu não creio nessas coisas não, meu irmão. É o que Jesus ele disse. Não é filho de Deus. Pastor, mas eu quero me redimir com o Senhor. Como que eu faço? Ainda tem jeito? Tem. Você precisa falar com Ele. Eu não posso te ajudar. Somente Jesus é quem pode mudar uma vida de pecado. Sabe por quê? Jesus ele está voltando. E você acha que ele vai falar assim, vem todo mundo e entra na Canaã celestial? Não. Só para os filhos de Deus. Só para os filhos de Deus. Quem não é, ele fala, vai encostando aqui. Vocês vão passando e vocês encostem aqui, tá? Não, Senhor, nós fizemos tudo de bom. Expulsamos demônios, curamos enfermos em teu nome. Não, é vocês mesmo. Eu sondo o coração também. Eu sondo os rins, por isso que vocês encostem aqui. Não, mas nós fizemos a tua obra. Encosta aqui. Ele sabe. Você é filho de quem, hein? Fica de pé. Louvado seja Deus. Meu irmão, você que está aqui na casa de Deus, põe a mão na altura do teu coração. Você que está em casa, põe a mão também na altura do teu coração. Eu quero convidar a você a se apresentar para Deus agora. Porque nós estamos anunciando a vontade de Deus. Se fosse a minha vontade, eu queria estar falando com você. Não, você está certo, Deus vai mudar, Deus é contigo, Deus vai fazer a obra. Você é o amor de Deus, você é o ouro de Ofir. Não, meu irmão, não é tempo disso. Isso é fábula. Isso é fábula. É voltar às fábulas. Como é melhor ficar dizendo, é só vitória daqui para frente. Mas a Bíblia ela é muito clara. A Bíblia é muito clara. Nem todos vão ver. Não vão ver o céu se abrir. Porque na hora da sondagem do Senhor, igual o Espírito Santo, Ele até mudou a atmosfera aqui da igreja e da tua casa. Porque Ele sabe o que tem dentro de nós. Marido que não conversa com a mulher. Isso é aparência. Não consegue passar por cima das coisas, não consegue olhar para si, não quer nada sério com Deus. Isso é viver de aparência. Porque Ele é o fiel da balança, a balança dele é fiel. Lá em Provérbios diz que balança enganosa para Deus é abominação. Ele é o fiel da balança.
Por isso que todos que estão ouvindo agora precisam refletir, precisam pensar. Você está dando um bom testemunho? Ô pastor, na rua todo mundo gosta de mim. Já mandaram até me candidatar. Mas e Deus? Deus, Ele quer que você se candidate ao cargo de filho dele e pare de contar mentira. Deus, Ele quer que você se candidate a servo dele e pare de viver fábulas que não salvam ninguém, que não te fazem sentir-se salvo. Fica aquela preocupação, aquela tensão, gente orando e falando, Jesus, não, ainda vai acontecer muita coisa, meu irmão. Mas Deus, Ele quer te salvar hoje. Mas só vai ser salvo aquele que entender a vontade do Pai. Por isso eu quero perguntar aqui para você. Você está se sentindo oprimido? Vou fazer algo diferente. Da mesma maneira que eu fiz de manhã lá no monte com a igreja. E eu quero que você na sua casa faça isso também. Quero que você se ajoelhe aonde você está. E é você e Deus agora. Ele quer ouvir o que ele já sabe, viu? O que você falar para Deus não é novidade, não. Ele já está te acompanhando tem muito tempo. Ele já está te acompanhando tem muito tempo. Então feche os seus olhos nesse momento. Eu quero orar pela tua vida. Mas seja humilde. Reconheça agora a necessidade de mudar. A necessidade de abrir o coração. Ele que te chama das trevas para a maravilhosa luz. A palavra do Senhor diz que todos a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Feche os seus olhos e vai falando com Deus. Não carrega essa culpa dentro de você, não. Não carrega essa mentira dentro de você, não. Porque Ele te chamou foi de filho de Deus, não filho do diabo. Essa mensagem não está chegando na tua casa, para tua casa ser chamada de inferno, não igual muita gente diz, esse lugar é um inferno. Que inferno essa casa? Não. Tua casa é a casa onde Deus ele tem entrado toda noite. E você que está aqui, meu irmão, você que está ouvindo, peça perdão para Deus. Ele quer ouvir o que ele já sabe. Mas Ele quer ver se você consegue ser verdadeiro, ao menos com Ele, ao menos uma vez na vida. Exponha-se. Exponha-se. Exponha-se assim como a palavra nos expõe. E fala com Deus nesse momento. A volta do Senhor está próxima. Ele não quer uma noiva com vestido manchado, não. Manchado pelo pecado, pela mentira, pela amargura. Ele não quer isso. Ele quer uma noiva adornada. Oh, alamassuri andarás. Fala com Deus. Pai querido e Deus amado, sonda-nos, ó Deus. Sonda-nos, ó Pai. Sonda a tua igreja, sonda a minha vida. Sonda o teu povo que está em casa. Sonda, meu Deus, agora nesse momento, se há verdade em nós. Sonda, meu Deus, nesse momento,
Ministra, meu Deus, ministra, machuca a gente, Pai. Porque nós não podemos aceitar, meu Deus, uma vida errada. Nós queremos perder essa vida de uma vez por todas para encontrar o reino de Deus. Então, meu Deus, eu sei que tem pessoas aqui que estão sendo verdadeiras. Eu sei que tem pessoas em casa sendo verdadeiras com o Senhor, pedindo perdão por coisas que praticaram e fizeram. E eu creio, Pai, que a Tua palavra é verdadeira, e o Senhor diz na Tua palavra que se nós nos arrependêssemos dos nossos maus caminhos, o Senhor é fiel em perdoar. Meu Deus, nos lava agora com como o sabão do lavandeiro. Nos esfrega, Pai. Nos esfrega, Espírito de Deus. Esfrega a Tua igreja. Limpa a Tua obra, limpa. Limpa o Teu povo, Senhor. Chega de falsidade, chega, meu Deus. Chega de estratégias humanas que não salvam ninguém, mas escravizam o povo. Chega, em nome de Jesus, igreja. Não se venda por tão pouco, porque o preço já foi pago, e foi um preço muito alto. Oriandaraia sou. Oh, que nibiaia lebacheia. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa as nossas falhas. Perdoa os nossos erros, meu Deus. Escreve uma nova história, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Meu Pai, eu peço ao Senhor, vem abençoando cada casa, cada família, cada lar, nesse momento, em nome de Jesus. Que ao se levantar, meu Pai, desse chão, aonde essa pessoa se ajoelhou, ela se levante, meu Deus, transformada. Vem de encontro a essa pessoa que está deslumbrada com as coisas terrenas, se vendendo a sua salvação. Nós somos filhos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nos fortaleça, que ao se levantar a lâmpada nos pés esteja acesa, e a luz no caminho reto da verdade do Senhor. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Levanta, filho de Deus. Levanta, filho de Deus. Em nome de Jesus. Quem é filho de Deus, aplauda o nome do Senhor. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém.